Existe uma ferida que ninguém mostra nas redes sociais. Uma ferida que não sangra por fora, mas que destroça por dentro, silenciosamente, como uma rachadura invisível nos alicerces de uma casa que parece firme, mas que um dia vai desabar. Você já olhou para uma criança e percebeu que ela estava perdida mesmo estando rodeada de gente? Já observou um jovem agressivo, incapaz de controlar seus impulsos, destruindo tudo ao redor, e se perguntou de onde vem tanta dor, tanta raiva, tanto vazio? Já viu uma criança com atraso na fala, com dificuldade de aprender, com os olhos opacos de quem nunca foi realmente visto? O mundo moderno tem uma resposta fácil para tudo isso. Diagnósticos, remédios, terapias, protocolos. Mas há uma verdade mais antiga, mais profunda, mais poderosa do que qualquer manual clínico jamais será capaz de expressar. Uma verdade que foi escrita há milênios, gravada em fogo e espírito, e que a civilização contemporânea, na sua arrogância apressada, decidiu ignorar. E quando você ignora a arquitetura original de algo, não adianta pintar as paredes, colocar flores na janela e esperar que a estrutura aguente. A casa cai, a família cai, a sociedade cai. E estamos vendo isso acontecer em tempo real, diante dos nossos olhos, frame por frame, postagem por postagem, geração por geração perdida. A Bíblia não é um livro de regras antiquadas para mentes conservadoras. A Bíblia é o manual do ser humano escrito pelo próprio fabricante. E quando Deus fala sobre paternidade, Ele não está dando uma sugestão. Ele está revelando uma lei tão real quanto a lei da gravidade. E como toda lei, quando ignorada, cobra o seu preço. Nós vivemos numa época em que tudo virou descartável. O relacionamento virou conteúdo, o filho virou personagem de stories, o pai virou coadjuvante de uma história que ele mesmo ajudou a criar. A cultura moderna glamourizou a ausência, transformou o abandono em liberdade. Vendeu a ideia de que um pai pode ser substituído por uma pensão alimentícia, por um presente de aniversário entregue com culpa, por uma ligação rápida no domingo à tarde. Mas nenhum aplicativo, nenhuma política pública, nenhum psicólogo do mundo consegue substituir o que Deus projetou para existir dentro de um lar. A presença de um pai. Não uma presença física decorativa, como um troféu na estante. Uma presença ativa, intencional, espiritual, emocional, pedagógica. Uma presença que fala, que corrige, que abraça, que estabelece limites com amor e não com medo. Que ensina o filho a olhar para o céu e entender que existe uma fonte maior do que qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Provérbios 22:6 diz com uma clareza que corta o ar: instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Não é acaso. Não é sorte, é princípio, é lei. É o projeto original de Deus para que uma geração inteira não se perca no labirinto do mundo. E a palavra instrui aqui não significa apenas ensinar letras e números. Significa formar o caráter. Significa plantar valores. Significa ser o espelho no qual o filho vai se olhar e entender quem ele é, de onde veio e para onde deve ir. Quando esse espelho está ausente, quebrado ou distorcido, a criança passa a vida inteira tentando se encontrar nos lugares errados. A ciência, que o mundo secular adora invocar como autoridade máxima, já confirmou o que as escrituras anunciaram há séculos. Estudos da Universidade Harvard, da Universidade de Princeton, da Organização Mundial da Saúde, todos apontam para a mesma direção sombria. Crianças criadas sem a presença paterna têm até 3 vezes mais chances de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão. Crianças sem pai são mais propensas à agressividade, à violência, ao uso de drogas, à evasão escolar. O atraso na fala é significativamente mais comum em lares onde o pai está ausente.
porque a presença paterna estimula, de forma única e insubstituível, o desenvolvimento da linguagem, da cognição e da capacidade de raciocínio lógico. O retardo cognitivo, a fragilidade emocional, a incapacidade de lidar com frustrações, tudo isso tem uma sombra por trás. E essa sombra tem a forma de um homem que não estava presente. Não estou dizendo isso para condenar. Estou dizendo isso para despertar. Porque enquanto a sociedade debate políticas de educação, reforma curricular, segurança pública, saúde mental nas escolas, a raiz do problema continua intocada, esquecida, deliberadamente ignorada. Efésios 6:4 diz com uma seriedade que pesaria toneladas na consciência de qualquer pai: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admonição do Senhor. Disciplina e admonição. Isso significa estrutura e orientação. Significa presença e direção. Significa um pai que não apenas existe, mas que exerce sua função com intenção, com fé, com responsabilidade diante de Deus. Quando um pai falha nisso, não é só ele que perde. É o filho, é a família, é a comunidade, é a geração inteira que vai carregar o peso dessa ausência como uma herança maldita, como uma corrente invisível que se passa de pai para filho, de tragédia em tragédia, de vazio em vazio. E aqui precisamos falar sobre algo que ninguém quer tocar, porque a verdade incomoda, porque a verdade exige mudança, e mudar dói mais do que continuar errado. Deus não é ingênuo, Deus não é sentimental, Deus é justo. Em Deuteronômio 30:19, ele coloca sobre a mesa das escolhas humanas uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. A vida e a morte tenho posto diante de ti, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Leia de novo. Devagar. Ele oferece as duas opções: bênção e maldição, vida e morte. E ainda assim, e isso deveria nos fazer parar e tremer, ainda assim, por impulso irracional, por ferida não curada, por orgulho mal disfarçado, por preguiça espiritual, por covardia emocional, muitos homens continuam escolhendo o que destrói, abandonando, fugindo, terceirizando, fingindo que paternidade é um opcional da vida adulta e não uma convocação sagrada. Mas Deus viu esse momento. Deus antecipou esse caos. E por isso, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, não apenas para salvar almas perdidas, mas para restaurar padrões quebrados, para mostrar ao ser humano que a paternidade não é uma invenção cultural, é um reflexo do próprio coração de Deus. Porque o primeiro nome que Jesus ensinou seus discípulos a usar na oração foi exatamente este: Pai. Pai nosso que estás nos céus. Deus não se revelou como rei, como juiz, como força cósmica abstrata. Ele se revelou como Pai, e isso muda tudo. A ausência paterna não é apenas uma estatística fria em um relatório de saúde pública. É uma catástrofe silenciosa que se multiplica como um vírus através das gerações. Um menino que cresce sem pai aprende, sem que ninguém precise dizer uma palavra, que homens abandonam, que homens não ficam, que homens não são confiáveis. E esse menino, quando se tornar adulto, vai carregar essa programação no seu subconsciente como se fosse uma verdade absoluta e vai repeti-la porque é o único modelo que conhece. Uma menina que cresce sem pai aprende, com o coração partido e confuso, que ela não é suficiente para fazer um homem ficar. E essa menina vai passar a vida buscando aprovação masculina nos lugares errados, relacionamentos errados, situações erradas, tentando curar com o errado a ferida que só o certo poderia ter evitado. E a sociedade assiste a isso e chama de escolha individual,
chama de evolução dos costumes, chama de novo modelo de família. Mas Deus chama pelo nome verdadeiro, chama de consequência, chama de colheita daquilo que foi plantado. Gálatas 6:7 não tem ambiguidade. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E quando uma geração inteira semeia a ausência, o que ela colherá? Crianças sem chão, jovens sem bússola, adultos sem identidade. Uma sociedade que constrói prisões mais rápido do que escolas, não porque falta dinheiro, mas porque falta pai. Não é coincidência que os países com maior índice de violência sejam exatamente os países com maior índice de paternidade ausente. Isso não é político, isso é profético. Mas o que é, afinal, ser pai? O mundo reduziu a paternidade a uma função biológica, a um CPF no registro de nascimento, a uma transferência bancária mensal. Mas ser pai, na linguagem de Deus, é muito mais do que isso. É ser sacerdote do lar. É ser o guardião espiritual da família. É ser aquele que intercede, que instrui, que protege não apenas o corpo, mas a alma dos seus filhos. Quando Abraão andava com Isaque, não era apenas um pai levando um filho para um passeio. Era um homem transmitindo fé, caráter, identidade e visão de eternidade. Quando Jó se levantava cedo para oferecer sacrifícios pelos seus filhos, em Jó 1:5, ele não estava sendo religioso por obrigação. Ele estava exercendo a paternidade na sua forma mais completa, mais sagrada, mais poderosa, cobrindo espiritualmente aqueles que Deus havia colocado sob a sua responsabilidade. Isso é ser pai. É acordar com o peso sagrado de saber que há vidas que dependem não apenas do seu trabalho, mas da sua fé, da sua oração, da sua presença, da sua palavra. Quando um pai diz ao filho, eu acredito em você, ele está plantando algo que nenhuma escola, nenhum coach, nenhuma autoajuda jamais conseguirá plantar com a mesma profundidade. Porque a voz do pai ecoa na alma do filho de um jeito que nenhuma outra voz ecoa. E quando essa voz está ausente, o silêncio grita, e o filho vai encher esse silêncio com qualquer coisa que aparecer pela frente. Drogas, gangues, relacionamentos tóxicos, vícios digitais, ideologias destrutivas. Qualquer coisa que pareça dar identidade, pertencimento e aprovação. Porque é disso que toda criança sem pai está, no fundo, à procura. Colossenses 3:21 diz algo que o pai moderno precisa gravar na mente e no coração. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não se tornem pusilânimes. Pusilânimes, sem coragem, sem força interior, fracos de alma. Esse é o resultado de uma paternidade exercida com violência, com frieza, com ausência ou com negligência emocional. Deus não está pedindo perfeição, Deus está pedindo presença, está pedindo intenção, está pedindo que o pai olhe para o filho e entenda que aquela criança não é sua propriedade, ela é uma herança do Senhor. Salmos 127:3 declara com beleza e solenidade: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Galardão, recompensa, dom, não fardo, não obstáculo, não erro de cálculo na sua agenda de conquistas pessoais. Uma dádiva. E como toda dádiva sagrada, ela exige cuidado, atenção e reverência. O homem que não aprende a valorizar o dom que Deus colocou na sua família está, sem perceber, devolvendo a bênção de volta ao remetente. E quando a bênção vai embora, o que fica? O vazio, a amargura, a desordem, a geração destroçada que vai custar caro, não apenas ao indivíduo, mas a toda uma sociedade que terá que lidar com as ruínas do que poderia ter sido construído. Quantas crianças hoje mesmo, neste exato momento, estão em consultórios de fonoaudiologia com atraso de fala que pesquisas apontam ter relação direta com a falta de interação paterna?
Quantos meninos estão sendo medicados com Ritalina quando o que precisavam era da voz do pai chamando seu nome com amor? Quantas meninas estão se automutilando porque nunca ouviram do pai as palavras "Você é linda, você é capaz, eu me orgulho de você"? A crise de saúde mental da nossa geração tem endereço. E esse endereço começa dentro de casa. E então, chegamos ao ponto que o mundo moderno mais teme encarar: a dimensão espiritual. Porque é mais fácil psicologizar do que se arrepender. É mais fácil terceirizar do que se responsabilizar. É mais fácil culpar o sistema do que dobrar os joelhos diante do Criador e dizer: eu errei, eu me afastei, eu preciso voltar. Mas é exatamente esse o caminho. É exatamente essa a porta. Lucas 15, na parábola do filho pródigo, conta a história de um pai que esperou, que correu, que abraçou, que restaurou, mas poucos percebem que essa história não é apenas sobre o filho que voltou. Ela é sobre o pai que nunca parou de olhar para o horizonte. Deus, na sua paternidade infinita, está olhando para o horizonte, esperando que seus filhos voltem. E da mesma forma, um pai de carne e osso precisa estar de pé, de olhos abertos, esperando, orando, correndo ao encontro dos seus filhos. Não quando for conveniente, não quando ele se sentir pronto, mas agora, hoje, porque o tempo não espera e a infância que passa não volta. Malaquias 4:6, o último versículo do Antigo Testamento antes do silêncio de 400 anos, carrega uma profecia que soa como um aviso final a toda a civilização. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você entende o peso disso? Deus termina o Antigo Testamento falando sobre pais e filhos. Como se dissesse, se este vínculo se romper, tudo mais se perde. E nós estamos vendo esse rompimento em escala industrial. Estamos vendo a maldição se instalar com a naturalidade aterrorizante de quem nem percebe mais o que está perdendo. Cristo não veio apenas para salvar almas individuais. Cristo veio para restaurar estruturas, para reconstruir altares, para devolver ao homem a identidade que o pecado roubou, a identidade de filho amado e, por consequência, a capacidade de ser pai presente, porque nenhum homem consegue dar o que não recebeu. E se você cresceu sem pai, se você carrega a ferida do abandono, se você aprendeu que homem não fica, saiba que existe uma cura que vai além da terapia, além da autoajuda, além de qualquer recurso humano. Essa cura tem nome, tem cicatriz nas mãos, tem sangue derramado por amor. O nome é Jesus Cristo. E quando você recebe esse pai que nunca abandona, que nunca falha, que nunca trai, você começa a ser transformado de dentro para fora. Você começa a quebrar ciclos, começa a ser o pai que nunca teve, começa a escrever uma história diferente para os seus filhos. João 14:18 tem uma das declarações mais consoladoras de toda a Escritura. E Jesus a disse olhando nos olhos dos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Você nunca estará sozinho nessa jornada. Você nunca estará desamparado nessa responsabilidade. O mesmo Deus que organizou a família, que projetou a paternidade como reflexo do seu próprio coração, está disponível agora para fortalecer todo pai que se humilha e diz: Senhor, me ensina a ser o pai que meus filhos precisam. E chegamos ao final dessa reflexão com o coração pesado e ao mesmo tempo esperançoso. Pesado porque a realidade é dura, porque há filhos pagando hoje o preço de decisões que não foram deles. Porque há uma geração inteira sendo colhida no campo do abandono e da ausência. Esperançoso, porque nenhuma história está acabada enquanto Deus ainda respira sobre ela. Porque o mesmo Cristo que ressuscitou dos mortos é capaz de ressuscitar relacionamentos, restaurar famílias, devolver pais aos filhos e filhos aos pais. Mas para isso é preciso uma decisão.
uma escolha consciente, madura, corajosa. É preciso parar, respirar, olhar para dentro e perguntar: que tipo de herança estou deixando? Que sombra ou que luz os meus filhos vão carregar do meu nome? Não haja por impulso. Não deixe que a ferida do passado comande o futuro dos seus filhos. Não repita o ciclo, porque é o único que você conhece. Quebre-o com oração, com humildade, com a força que só vem de cima. Procure uma igreja, encontre uma comunidade de fé. Cerque-se de homens que estão aprendendo a ser os pais que Deus projetou. Porque nenhum homem foi feito para carregar sozinho o peso de uma família. E Deus nunca pediu isso. Ele pediu parceria, pediu fé, pediu presença. E prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele estará no meio. Isso vale para o casal. Vale para a família, vale para o pai que está tentando, tropeçando, levantando e tentando de novo. Deus está no meio disso. Deus está nessa luta. E Ele não vai desistir de você, nem dos seus filhos. Se este vídeo tocou algo dentro de você, se você sentiu aquela pressão no peito que só acontece quando a verdade bate na porta da alma, eu quero te convidar agora para a decisão mais importante da sua vida. Não amanhã, não depois que você resolver seus problemas, agora, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho perdido está além do alcance do seu amor. Se você ainda não tem esse pai que nunca falha, que nunca abandona, que nunca mente, você pode tê-lo agora mesmo. Repita essa oração de coração, com fé, em voz alta se puder. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu acredito que Tu morreste na cruz pelo meu pecado e ressuscitaste ao 3º dia. Hoje, com toda a minha alma, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra no meu coração, transforma a minha vida e me ensina a ser quem Tu me chamaste para ser, como filho Teu e como pai presente para os meus filhos. Em Teu nome, amém. Se você fez essa oração, deixe nos comentários agora mesmo: eu aceito Jesus Cristo como Salvador. Quero saber, quero celebrar com você. E por favor, não pare aqui. Procure uma igreja evangélica próxima da sua casa. Encontre uma comunidade de fé onde você possa crescer, ser apoiado, aprender e fortalecer essa caminhada. A fé sem comunidade murcha. Você precisa de irmãos ao seu lado nessa jornada. Antes de encerrar, se esse conteúdo fez diferença para você, deixe seu comentário aqui embaixo. Conta para mim, o que você sentiu assistindo a esse vídeo? Isso tocou na sua história? Você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Compartilha agora mesmo. Manda para aquele amigo, aquela mãe, aquele pai, aquele grupo de família que precisa dessa reflexão. Dá um like se você chegou até aqui e esse conteúdo valeu o seu tempo. Dá um dislike se você discorda, porque aqui a gente respeita a opinião de todo mundo e o debate honesto também constrói. E o mais importante, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque semana após semana estamos trazendo conteúdo que vai fundo, que não tem medo da verdade, que acredita que o ser humano é capaz de mais do que o mundo diz que ele pode ser. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, a sua família e os seus filhos, com uma bênção que transborde por gerações. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.